Vamos falar do tempo de espera, ou espera programada. Que graça tem responder às pessoas de maneira muito rápida. Quanto mais importantes são as pessoas, mais contato e maior são as solicitações para com ela. Então, seja por status, por função, por cargo, comissão, necessidade, independente desses fatores, geralmente quanto mais importante, mais mensagens, mais contatos tem naquela pessoa, nas redes sociais. Vamos. Imagina se Deus tivesse um celular, uma agenda. Por ser quem ele é, quantas seriam as solicitações para com Deus? Você acha que se Deus fosse alguma celebridade deste mundo, ele te responderia? Se você quisesse falar muito com alguém deste mundo, essa pessoa responderia com sinceridade? Quantos pedidos de conversa não haveria se Deus tivesse um WhatsApp? Pela lógica e pela importância que Deus tem, é notável o quanto seria o tempo de espera grande se ele respondesse cada um de uma vez. Por mais que Deus, em sua função e poder, possa dar respostas automáticas e em tempo mínimo para cada um de nós, do modo que ele desejar, acontece que Deus odeia a ansiedade humana. E de certa forma, ele testa a nossa fé através das nossas orações e dos pedidos que dirigimos a ele. Então, Deus permite um tempo grande de espera para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer a nossa fé, que aprendamos a admirar as pequenas conquistas e cada fase daquilo que desejamos, para sermos santificados pela graça. E de certa forma, quanto maior for a ansiedade humana, maior tende a ser o tempo de espera do nosso Deus, já que a ansiedade humana ela é um sinal de falta de fé, que nós ficamos apreensivos e queremos tanto aquela coisa que esquecemos da importância do tempo de Deus, esquecemos da importância do próprio Deus e às vezes focamos apenas no nosso pedido, naquilo que queremos e deixamos de lado que a importância de Deus e que é Ele que, das mãos dele que vai vir a nossa conquista. Se Deus fosse um homem comum, ele provavelmente manteria poucos contatos próximos e responderia apenas àqueles que merecessem ser respondidas. Mas como ele é Deus, ele pode responder a todos, se ele quiser. E também ele responde de acordo com o que ele achar necessário, quem ele achar necessário. E não segue os padrões humanos, que a gente só restringe os nossos contatos àquelas pessoas que devem ter acesso à nossa pessoa. Deus não, às vezes a pessoa que a gente menos espera que ele dê atenção de acordo com as regras deste mundo, a pessoa mais humilde, geralmente tende a ser a que vai ser mais bem respondida por nosso Senhor. Então podemos dizer que a lógica humana não serve para a questão lógica de Deus. Se Deus responde todo mundo, eu não sei. Porém eu digo, Deus gosta de nos testar e deixar um bom tempo de espera para nos dar auxílios para as conquistas que teremos das nossas mãos e guardemos e demos louvor a Ele. E também para que nós estejamos preparados, já que Deus geralmente nos dá coisas muito grandes, que exigem de nós um comprometimento, uma causa, uma ligação com Ele, para que também nós não o abandonemos no processo ou quando alcançar nossa conquista, já que por mãos humanas tudo que vem fácil vai embora fácil. Então Deus nos prepara com um caminho difícil muitas vezes, para que nós possamos amadurecer, para quando chegar no ápice de nossas vidas, nós tenhamos uma carga espiritual adequada para a nossa conquista, para que não coloquemos as coisas materiais acima das coisas espirituais. E isso é bom, e isso é agradável para nosso Senhor. Então Deus nos ajuda no processo. Biblicamente, isso me remete muito à história de Jacó, que teve que trabalhar por 7 anos para ter sua esposa. E também quando Jacó luta com o próprio anjo para receber sua graça. Não que ele não merecesse ou que Deus não fosse fazer, mas Deus quis ver o esforço e a vontade dele em conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Então, devemos fazer um equilíbrio de não querer agir sozinho e também estar sempre solicitando a ajuda de Deus. Então, a gente não pode deixar de nos preparar, mas também não podemos deixar de pedir para Deus o auxílio da graça. E podemos dizer que Deus sempre age no tempo dele e também para observar, para auxiliar, a executar aquilo que for necessário. E Deus testa a nossa fé. Se o nosso sonho, o nosso objetivo é mais importante do que o relacionamento com Ele, do que o contato com Ele, ou da graça que Ele nos dá.
E também, para finalizar aqui, Deus não tem WhatsApp, Deus não tem rede social. Por isso que ele tem seus mensageiros, que são os anjos. E é através deles que ele executa a sua vontade e responde às nossas orações e nossos pedidos. Então, nós vamos falar um pouquinho como é esse processo em relação aos anjos. E vamos falar que, quando chegamos no hospital, existe um processo de triagem, que é uma classificação de risco, que determina o que é ou não é mais importante, mais urgente. Isso se chama classificação de risco. De certa forma, Deus também tem suas prioridades. E também isso interfere no tempo de resposta, já que uma coisa muito urgente não pode esperar muito, certo? E é óbvio que eu não conheço esse processo de Deus. Eu estou utilizando do hospital porque esse eu sei. Então Deus tem o seu modo de avaliar urgências. O que eu posso falar ou tentar dizer que coisas lógicas, obviamente, são mais relevantes. Uma oração antes da morte, ou um pedido muito urgente, uma causa que não tem tempo para ser trabalhada, e também a fé que é feita. Então, para o agir dos anjos não existe grande mistério. Cada um de nós temos o nosso anjo pessoal. E quando nós colocamos em oração, o nosso anjo se direciona a Deus. Por isso é importante o homem estar sempre em vida de oração. Pois sempre que o homem entra em vida de oração, o nosso anjo também faz a oração e se direciona a Deus para levar a nossa oração para Deus. Então o poder dos anjos ele ganha força de acordo com outras influências e também com a somatória das nossas ações. Então, dentre as coisas que influenciam o agir dos anjos, está o estado de graça, o nível espiritual da pessoa, locais onde tem várias pessoas reunidas, como igrejas, tem também acampamento de anjos, fazer boas ações, pessoas que vivem virtudes, pessoas que vivem fazendo boas obras para nosso Senhor, penitência, jejum, pessoas que vivem ajudando por caridade. Essas pessoas tendem a ter mais auxílio de Deus ou dos anjos porque estão fazendo um acampamento espiritual na sua vida. Então, nas igrejas, temos um ambiente estrutural onde os anjos se reúnem junto com as pessoas que lá estão. Então, as pessoas que vão para a igreja ou têm o intuito de fazer alguma coisa em nome de Deus, geralmente leva seus anjos a se acamparem e interceder por encontros, por grupos de oração e também no sacrifício da Santa Missa. Mas a gente vai falar também dos ambientes familiares. Os anjos também ganham força, onde se vive os sacramentos, onde os sacramentos são praticados, onde temos famílias numerosas, na graça de Deus. E o lugar mais importante é diante da cruz de Cristo, no sacrifício da Santa Missa. É o local onde se tem o maior número de anjos reunidos. Onde temos cântico dos anjos, temos adoração, temos os louvores e também a união do céu e da terra. Então tem um grande mistério na Santa Missa que faz a presença dos anjos ser triunfal. E é onde provavelmente se tem as causas mais urgentes que Deus atende e que Deus escuta. Porque se vai através de Cristo. E na própria missa tem o momento do ofertório, em que o nosso anjo vai se direcionar para Deus, levando as nossas intenções, as nossas orações, para serem ofertadas na cruz diante do sacrifício de Jesus. E essas intenções em estado de graça, junto com as intenções da Santa Missa, são sem dúvida as mais urgentes. Os motivos de oração também interferem no poder dos anjos. Pelos anjos serem intercessores de Deus, alguns motivos de oração se tornam mais especiais, como, por exemplo, orar pelo Santo Padre, pela nossa pátria, pela caridade, o bem comum. Então, essas orações em ambientes, por instituições principalmente, pois ela já tem seus próprios anjos. Cada igreja, ou cada padre, cada sacerdote tem um anjo especial para eles. Então, dessa forma, toda vez que fazemos orações focadas nesses intuitos, elas são, de certa forma, maiores e têm mais chance de ser atendidas e também serem relevantes para Deus. Então, essas orações para o bem comum traz um sabor mais agradável ao nosso Senhor, pois serão direcionadas apenas pelo nosso santo anjo. Não só por ele, mas por um acampamento. E outros grupos angelicais também se interessam, mesmo que sendo feitas só por um homem. As orações menos egoístas, de certa forma, então, elas ganham mais o coração de Deus, principalmente para as almas do purgatório, já que as almas do purgatório não podem rezar por elas mesmas. Então, quando a gente direciona uma oração, algum pedido a pessoas que estão no purgatório, a almas do purgatório,
sem ser específico também, são muito importantes, pois traz muitas graças para a nossa igreja e ajuda a aumentar o reino dos eleitos, dos que estão no céu. E quem faz o bem recebe o bem, principalmente se tratando das almas do purgatório.